acompanhando aí do YouTube. Olha só, hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, Yasmin Debs, super arquiteta, que vai falar sobre um tema super interessante com a gente hoje, que é o maximalismo, cores e tendências para 2024. Então vamos chamar ela? Fala aí, Yasmin. Oi, Dani, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, meu primeiro podcast. E também queria falar que eu sou arquiteta urbanista, formada aqui em Goiânia, mas sou especialista em cores, em maximalismo. E, de fato, assim, meu objetivo é transformar ambientes básicos em ambientes com personalidade. Eu sempre falo isso porque as cores estão 100% relacionadas com personalidade, com humor. E então esse é meu objetivo, assim. Show, muito bom. Pessoal, a gente vai lembrar que quem sabe faz ao vivo e quem não sabe também, né? Então, como é o meu caso aqui, a gente está fazendo a primeira vez a transmissão ao vivo, então algumas coisas podem acontecer. E se acontecer, vocês já estão aí avisados e preparados, como, por exemplo, agora, Rafa, eu não tô me vendo aqui na tela. Aí eu queria me ver para eu saber se tá tudo bem, né? Se a gente não tá com o cabelo... Aê! Olha aí! Show, equipe maravilhosa. E se acontecer, vai ficar gravado, vai estar no YouTube amanhã. Vai virar erro de gravação. É isso aí. Ó, e hoje nós estamos aqui, além da nossa super convidada, a gente está com a Jéssica, da nossa equipe de comunicação da Trindade, o Márcio também, da equipe de comunicação da Trindade, o Rafa, tem outro colega nosso que está ali atrás. Então, eles vão participar conosco, às vezes, trazendo perguntas que são muito dinâmicas dentro das redes sociais, né? Tanto para a Trindade, quanto para a Yasmin também na área de arquitetura. E você que está acompanhando a gente aí ao vivo, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, vocês já sabem, né? É só entrar em contato aqui através do chat, tá bom? Yas, eu queria começar falando com você um pouco sobre uma tendência que vem nos últimos anos e que parece ela tá indo embora, que é o minimalismo, né? Isso. Eu acho que tem algumas pessoas que já estão cansadas desse minimalismo, de espaços muito vazios, de cores muito neutras. O que você acha disso? Então, eu falo que o maximalismo, ele veio com tudo, principalmente pós-pandemia, né? Porque as pessoas começaram realmente a ficar mais em casa. E com isso, elas começaram a ver a necessidade das casas terem mais a cara delas. E não ser mais um espaço bonito apenas, assim. E assim, principalmente nos últimos 3 anos também, tem a questão da geração Z, né? Essa nova geração que tá vindo aí, ela, além de ser muito presente nas redes sociais, é uma geração que prioriza e dá ênfase para personalidade e para ter espaços com sua identidade própria e muito bem caracterizados. Então, assim, a gente vê muito no TikTok, se ficar rolando, muito vídeo de jovens mostrando suas casas, seus apartamentos, faça você mesmo. Então, assim, eu acho que tudo isso contribuiu pro fim do minimalismo. Eu acho que não fim, né? Porque eu acho que essas coisas são cíclicas, igual na moda. Eu acho que vem e volta. Mas no momento que a gente está vivendo especificamente, eu acho que a pandemia, as redes sociais, as novas gerações contribuíram para esse ápice aí do uso de cores, do maximalismo mesmo. Você sabe que eu vi uma matéria recentemente falando o seguinte, que com essa tendência e o mercado da construção civil, ele migrou nos últimos anos para o fato de que a construção, para vender, ela não precisa ter personalidade, ela precisa ter padrão para que as pessoas elas consigam personalizar depois de comprar. Então, o que a gente viu são muitas obras em massa que estão muito com cores neutras. Então, a gente vê cidades, empreendimentos sem cor, né? Sem vida, sem identidade. E aí, agora, eu acho que com essa tendência vindo bastante cor para 2024, eu acho que vai perdurar por um bom tempo, não só a questão das cores, como do maximalismo. Eu queria que você falasse para a gente um pouco o que é o maximalismo no âmbito da arquitetura, para a gente entender um pouco mais. Eu acho que esse é um ponto importante, que às vezes a gente fala, maximalismo, o que é? Ninguém sabe muito bem. O maximalismo, ele a gente brinca muito que o minimalismo é aquele famoso menos é mais, né? Então, tem aquela frase famosa da Coco Chanel de que o menos é mais. O maximalismo, ele é o oposto disso e ele fala que o mais é mais. Mas não necessariamente esse mais é mais é uma mixórnia, né? Uma mistura louca de elementos. Não, é uma mistura com coerência de texturas, de cores, de elementos, de estilos e estéticas diferentes. Então, às vezes a gente usar um ambiente mais minimalista, mas com elementos maximalistas. Então, não necessariamente quando eu falo, às vezes, eu sou maximalista, as pessoas têm um pouco de medo. Então, não necessariamente o maximalismo, ele é uma bagunça, e ele é uma confusão, e é aquele ambiente que você vai enjoar. Ele pode ser um ambiente super neutro, mas que tenha muito mais personalidade.
É de fato a gente saber usar e fazer essas misturas. Eu imagino, eu como não sou arquiteta, eu estou no meio da construção civil, vendo a parte prévia que é da construção. E depois, quando eu visito, eu vejo já tudo feito, pintado e decorado e fico ali apaixonada, né? Mas é uma parte que cabe aos arquitetos mesmo, às arquitetas. O que eu percebo é que o maximalismo, ele consegue integrar volume, textura, trazer ao ambiente ali um conforto visual também. Ao contrário do que as pessoas acham, falam assim, se a gente tiver muita cor, tiver muita textura, volumes e coisas diferentes, eu acho que para o profissional que sabe harmonizar isso, fazendo com que tenha uma integralidade desses elementos, faz com que seja, inclusive, confortável, que tenha esse elemento do conforto mesmo, não é? Exatamente. As cores, elas têm um poder muito grande no nosso humor, no nosso cérebro. Então, assim, você já assistiu aquele filme, Divertidamente? Ai, eu amo! É muito engraçado, porque lá, de uma forma muito sutil, eles mostram isso. Então, assim, que cor que é a tristeza? Ela é azul, porque o azul, ele pode ser uma cor muito calma, mas ele é um pouco mais melancólico, ele traz um pouco essa distância, exatamente. A alegria é amarela, porque o amarelo é uma cor super vibrante, super alegre, super feliz. Então, assim, a gente, igual nos nossos projetos, a gente sempre faz um briefing antes com os clientes para entender o que eles querem transmitir naquele ambiente. É uma loja. Porque eu trabalho muito com projeto comercial. Então, uma loja é uma loja masculina. Eu quero transmitir seriedade. Então, às vezes, a gente tem que apostar em tons de azul, em tons de vermelho. Tudo isso é analisado antes de começar, para que realmente o ambiente transmita o que a pessoa está esperando. E não de forma cansativa, né? Eu sempre falo que o meu objetivo de vida é fazer as pessoas pararem de falar que cor enjoa. Porque só a cor mal usada que enjoa. A cor, quando ela é bem utilizada, a cor, quando ela é bem pensada e quando ela atende o objetivo do ambiente, ela nunca vai enjoar. Pelo contrário, ela vai trazer mais conforto. Se num quarto você quer trazer muita calma, se você, de repente, usar uma roupa de cama com tons de azul bem mais claro ou de rosa, isso, pelo contrário, pode dar muito mais personalidade e te fazer sentir muito mais acolhido. Porque pensa um quarto todo branco. As pessoas falam, amo branco, neutro, não enjoa. Deus me livre, eu morro no ambiente todo branco. Eu não consigo. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de ter esse medo de cor, porque, na verdade, é como você comentou, né? Ela pode ter o efeito até oposto, de fazer o ambiente ser mais aconchegante, mais confortável. Exato, porque a pessoa vai se identificar mais com aquele ambiente, né? É isso. Eu não sei, eu acho que ambientes que eles contêm muito vidro, muito branco, eles ficam muito institucionalizados e frios, né? Quando a gente traz cores que se identificam com aquilo que nós gostamos, óbvio que o ambiente ele vai ficar mais confortável, não só visualmente, como você vai se sentir bem ali. Exato. E para além disso, eu acho que o mercado, eu entendo mais sobre o mercado da construção civil, mas eu venho observando também o mercado dos itens para arquitetura. Ele vem sendo muito dinâmico também. Hoje, quando a gente pensa numa parede, por exemplo, vamos supor, verde. Vou colocar um verde de tal cor assim numa parede. Não significa que aquela parede ela vai ser integralmente verde, só ela. Porque a gente tem ali composição de quadro, tem composição de tecidos que pode utilizar. Depois, você pode mudar essa parede, colocar um papel de parede utilizando só uma parte daquela parede. Então, eu imagino que dá para fazer inúmeras coisas com isso, não é verdade? E assim, inclusive, você falou do verde. O verde e o azul, eu brinco que eles são neutros. Porque, como tá muito presente na natureza, né? O céu, a vegetação. Então, o nosso cérebro, ele tem uma tendência a enxergar essas duas cores quase como neutras. Tanto é que toda vez que eu pergunto para algum cliente assim, qual cor que você não teria medo de usar? 95% das vezes a resposta é azul e verde. Porque são cores que a gente tá muito adaptado. Então, assim... Engraçado, será por que isso, né? É isso. Verdade, todo mundo ama azul e verde. E azul é Você sabia que azul é uma cor que tá muito integrada à construção civil? Muito, e vocês já perceberam muito, que todas as marcas de construção civil têm azul? Todas. Menos a Trindade. Porque nós somos inovadores. Tá vendo? E sustentáveis, né? Porque tem o verde. Sustentáveis, exatamente. Tá vendo como a gente associa, identidade, né? As cores com identidade, com emoções, com sentimentos. Isso é muito... Eu falo que se as pessoas dessem mais importância pra isso, talvez as marcas começassem a transmitir muito mais o que elas querem. E ter mais mercado. Muito mais. Porque as pessoas iam identificar rapidamente quem é aquela empresa, o que ela significa, o que ela é, através dessa transposição, né? De identidade. E ali consumir o produto, você não tem dúvida. E assim, só um adendo que assim, a gente fala do maximalismo, não necessariamente são cores, né? Por exemplo, tem um projeto que a gente fez de uma mesquita aqui em Goiânia,
que ele é todo branco. Ele é 100% branco. Aí você fala, Yasmin, mas você que fez. Só que o que acontece? Vamos colocar Vamos, a tem até a imagem imagem. dessa mesquita? Exatamente. Ainda vai ser construída, né? Nossa, que legal. Goiânia é a única capital do Brasil que não tinha uma mesquita. Gente, que chique. Eu amei aquilo ali. Sabe o que parece? Aqueles trançadinhos antigos de... Como é o nome daquilo? Aquelas palhinhas indianas. Então, aí o que eu quero trazer, né? Que o maximalismo não necessariamente é só cor. Ele diz muito também sobre efeitos de textura, efeitos de materiais. A forma que você vai usar, às vezes, um ambiente super monocromático. Então, ela é 100% branca, mas a gente trabalhou o cobogó, a gente trabalhou a textura nos muros, nas paredes. A gente trabalhou um piso diferente. Então, assim, os formatos também contribuíram. Então, essa sobreposição de elementos, ela também é referente à estética maximalista. Então, aí na frente, não é só... Nossa, que linda. Exatamente. Linda, linda. Então, linda. essa sobreposição de elementos, ela não deixa de ser maximalista. Então, assim, as pessoas não precisam ter medo, porque você consegue, às vezes, ter um ambiente super neutro, mas ao mesmo tempo maximalista. Nossa, muito bacana. Eu posso falar um pouquinho para vocês no âmbito da construção? O cobogó, ele veio muito de Brasília, né? Brasília, ali Pernambuco também, o Nordeste, o pessoal usa muito. E ele tem um elemento que eu acho chiquérrimo, que é para além dele esteticamente ali, quando a gente vê, que é a incidência de luz. Como ele traz essa luz... Luz e sombra, né? Exatamente. É isso. A incidência da luz e como vai se movimentando durante o dia para a parte interna das construções é muito bonito. E essa foi até uma das coisas... Exato, uma das coisas que a gente pensou. Porque por ser um ambiente religioso, pensa que uma mesquita, para quem nunca entrou, nunca foi em uma, é um ambiente super calmo, né? As orações deles são muito calmas. Então, é muito lindo, né? A gente ter esse efeito de luz e sombra durante essas orações, durante esses períodos. Isso tudo foi pensado também. Então, assim, essa quantidade de elementos, essa mistura das texturas, isso faz tudo parte dessa estética. E contribui para dar mais identidade, né, pro projeto. Yasmin, você arrasa, de verdade. Obrigada. Eu vou dizer porque eu sou fã do seu trabalho, eu acompanho, né, à toa que você fez também o projeto, né, de assessoria lá para do seu apartamento. Isso. Fiquei muito feliz, inclusive, uma das dúvidas que eu tive, que aí eu vou até compartilhar com vocês, porque pode ser a dúvida de muita gente que está assistindo ou vai assistir depois, que é o seguinte: o lavabo lá de casa, da parte do jantar, ele não é um lavabo grande. Sim. Ele é um lavabo pequenininho, como da maioria dos brasileiros. A minha dúvida era porque ele já tinha o teto pintado de branco. Sim. E aí ele tem os elementos lá, como é que chama aqueles elementos laterais? Eu não sei. Os elementos da sanca? Isso, tinha uma da sanca. sanca. Então a sanca e o teto eram brancos. E aí eu pensei, não, eu quero usar e pintar de uma cor diferente as paredes e botar quadros como se fosse uma galeria de arte dentro do lavabo. E aí você me disse assim, Dani, é interessante você pintar o teto também. Aí eu queria que você falasse o porquê dessa motivação, porque depois eu vou falar o que eu achei dele pronto. Do resultado, tá bom. Então, eu sempre falo, porque é muito normal, principalmente aqui em Goiânia, no Brasil, as pessoas terem medo de usar cor. Então, assim, eu sempre falo que tem 2 ambientes que as pessoas têm menos medo e que eu consigo sempre arriscar mais. É hall de entrada e lavabo, porque são espaços que as pessoas passam pouco tempo. Então, elas, em geral, você fala, vamos pintar ele aqui todo de rosa? Elas não se importam muito, nem lavabo. E eu gosto muito de criar essa arquitetura que a gente fala que é a arquitetura de surpresa. Que é a pessoa realmente entrar no espaço e falar, nossa, não estava esperando por isso. Eu acho isso muito legal. E tá acontecendo isso, viu, lá em casa. Então, e aí a questão do teto é porque sempre me incomodou muito esteticamente entrar em um ambiente que é todo pintado, todo colorido, ou todo revestido, enfim, com todas as paredes iguais. E ter um teto branco, assim. Eu sempre achei que não fazia sentido. Isso era normalizado pra mim, sabia? Então, eu sempre achei muito estranho. E aí eu falei, gente, por que não criar uma caixinha, né? Esse efeito de ter uma caixa. Você entrou ali, já é um ambiente diferente, tá o teto pintado igual as paredes, parece que entrou em outra dimensão. Então, assim, eu costumo, sempre que eu vou fazer hall e lavabo, é quase que uma identidade minha, eu pinto os tetos junto, como as paredes. Gente, e ficou muito bacana. Porque a ousadia que eu queria era pintar as paredes todas de azul. Qual é o tom daquele azul? É um azul profundo, né? Eu acho que o nome dele é azul profundo. Se eu não tô enganada. Um azul marinho bem profundo. E nas paredes colocar iluminação direcionada para alguns quadros, né? Eu gosto muito de arte. E eu acho que a arte, ela tá muito integrada com a arquitetura, né? Extremamente. Eu sou assim, eu falo que um quadro, uma peça de arte autoral, ela muda qualquer ambiente. Eu sou fã número 1, assim. Eu sempre até falo para meus clientes que tem a fase de pós-produção, né? Tá pronto o apartamento, ou tá pronta a sala comercial, vamos fazer essa pós-produção, que é realmente colocar esses adornos finais e tal. E às vezes já tá lindo. E aí o que muitos clientes relatam é assim, meu Deus, como ficou diferente. Já tava lindo, me surpreendeu ainda mais. Porque a arte, se ela for bem pensada, ela
contribui ainda mais para representar o que o cliente quer, né? Teve até, eu acho que essa foto eu não mandei, mas teve um escritório de advocacia em São Paulo que a gente fez. Super sóbrio, cores neutras. E eu falei, cara, a gente tá precisando trazer algum elemento para dar mais personalidade. O que a gente fez? No direito, eles têm aquela deusa da justiça, né? Da balança. A gente contratou um artista local e a gente fez um quadro que a deusa da justiça tá tampando os olhos, né? Uma metáfora para dizer que o direito tem muitas falhas, né? Que muitas vezes os olhos são tampados. E o meu cliente fala que todo mundo que vai no escritório pergunta desse quadro. Então, assim, olha como que uma arte pode ajudar a transformar o ambiente, né? Exatamente. E eu digo mais, eu acho que a minha primeira formação é em Direito, né? Na Universidade Católica lá de Brasília. Ah, Pra que quem legal, não sabe, sabia. eu sou de Brasília. Legal. E a minha primeira formação foi em Direito. E eu acho que quando a gente trabalha a identidade, inclusive dessas categorias trabalhistas, é interessante a gente inovar. Total. Porque, olha só, quando você pensa em direito, todo mundo pensa preto e branco. 100%. Só que você concorda comigo que dentro do próprio direito, a gente tem que ter características de inovação para que a gente possa argumentar melhor sobre a tese que a gente está Exatamente. defendendo? Não depende de inovação? Então, acho que a identidade, principalmente dessa galera nova que está entrando para o direito, precisa trazer esses elementos, inclusive, para os seus escritórios. Claro que eu venho da advocacia pública, mas quem advoga particularmente, trazer essa identidade para que o cliente já consiga identificar em você realmente um advogado que tem um movimento. Porque é dentro mais do mesmo, né? Muito conservador o direito, né? Exato. Eu sinto isso, assim. Eu já fiz alguns escritórios de advocacia e acho que esse foi o único que a gente conseguiu ali falar com o cliente e trazer um elemento mais inovador. Porque é muito conservador. E as pessoas têm muito medo de colocar qualquer coisa que fuja do padrão e assustar os clientes. É muito doido. Engraçado isso, né? Hoje que eu tô fora da área do direito na construção, eu consigo ver isso nitidamente. Inclusive, eu trago isso para dentro da construção civil. Enquanto todas as empresas de construção usam muito azul marinho, porque diz que traz muita seriedade, né, e tudo mais, eu quis trazer os tons e elementos que identificassem a personalidade da Aniele, que é de trazer para o DNA da empresa a questão da transparência, do nosso DNA de inovação. Então, as cores, né, o cinza, esse verde mais neon, tudo é pensado de acordo com a sustentabilidade, também com a seriedade, né? Mas a leveza de quem faz negócio com muita transparência, com a inovação, com alta performance. E o verde é muito ligado à sustentabilidade, né? Sim, demais. Tem até um fato muito curioso que muita gente não sabe. Na França, o McDonald's é verde. Não sabia, e olha que eu... E ele é verde por uma questão puramente de imagem. Por quê? O McDonald's não era fast food, não era muito aceito. Eu posso estar errado falando França, mas acho que é França, sim. É um dos países da Europa. E eles não eram bem aceitos porque era relacionado a comida gorda, comida que não é saudável. E aí eles fizeram esse estudo e mudaram a logo pra verde e tá funcionando super bem. Até porque, super fato, sucesso. pode ser a França mesmo, porque os franceses, eles gostam de comer tudo tão... Eu acho que é a França mesmo. E aí Jéssica, eu achei muito pesquisa interessante. pra gente confirmar a informação? Show. Bem legal. Então, com relação a isso de identidade empresarial, a gente sabe a importância sobre a gente utilizar bem as cores, não seguir sempre o padrão. E aí, é legal a gente falar sobre a importância de se contratar profissionais que tragam essas cores, essas texturas, esse projeto de identidade para o que ele está fazendo. É isso. As pessoas, às vezes, vão montar a empresa, fazem uma logo. Como se fosse só a logo, a identidade. E eu falo que quando a gente vai fazer um projeto e tem uma identidade com sentido, que faça sentido, do porquê das cores, o porquê da fonte, é muito mais fácil colocar isso num projeto. Então, assim, é muito importante pensar desde o começo da identidade visual da marca. Se conhecer, né? Legal. França, Europa, Grã-Bretanha em geral, eles utilizam, então, o McDonald's verde. na cor verde, né? Interessante, né? Muito. É. Que legal. É isso. E é curioso que vocês viram que de uns anos pra cá, no Brasil, o McDonald's... Acho que no mundo todo, tá? Não tá mais usando... O McDonald's mudou pra preto, né? Tem muito preto. Não é mais vermelho e amarelo. Verdade. Porque começaram essas hamburguerias gourmets. E aí, pra competir com isso, o preto traz essa questão do gourmet, do exclusivo. Do conceito, né? É muito legal, porque... Ai, eu ainda sou dark trevosa, eu gosto do preto. Não é à toa, vocês estão vendo, né? E olha que hoje a gente tá falando de cor, né? Mas deixa eu te falar, a junção de todas as cores é o preto ou o branco? A junção de todas as cores é o preto. Ah, então pronto, gente. Então, ó, tô de preto, pra isso falar aí. de cores, né? É isso aí. Tá. Jéssica, vamos aproveitar que você teve aí uma intervenção e fala pra gente a pergunta que tem aí na pauta. Então, dá gancho no que ela falou sobre verde e azul, né? Como a
integradas na natureza, pode criar um ambiente interno mais agradável e conectar as pessoas com o mundo natural dentro de suas casas. Eu acho que é um debate para as duas, porque tanto a Trindade com a questão da sustentabilidade, né, e tudo mais, quanto você. Como que as pessoas, além do azul e do verde, podem utilizar? Exemplo, eu vejo usando muito o amarelinho, tons assim mais terrosos, como que fala? A exposição que teve em Brasília? Casa Cor? Casa Cor? A Casa Cor, a gente viu muito essas cores terrosas, né? Gente, o terracota veio com tudo, né? engraçado. Só que Veio com eu tudo. queria até que você começasse falando, depois eu falo, mas só chamar a atenção que parece que o Casa Cor daqui de Goiás foi totalmente diferente do Casa Cor São Paulo. Foi completamente. Eu ia até falar sobre isso aqui. Fala sobre isso, porque eu A Casa notei... Cor de São Paulo, ela foi o maximalismo Vibrante. em espécie, assim, sabe? Foi 100% maximalista, muita cor, muita estampa, muita mistura. Foi... Eu saí de lá, assim, falei, a melhor Casa Cor que eu já fui. E esse ano, eu participei de uma mostra aqui em Goiânia também, que é uma mostra um pouco menor, que chama Casulo. E a gente tava com um ambiente lá que eu acho que representava muito bem o que as pessoas buscam, que era um ambiente neutro, mas com muita personalidade e tinha pontos específicos com cor. Depois entrem no meu Instagram que vocês vão ver muitas fotos dele lá. Ah, legal, legal. E com relação à Casa Cor aqui de Goiás, o que eu percebi é muito disso que a Jéssica trouxe pra gente na pergunta que eu vou responder. Mas que foi muita cor terrosa, inclusive aquele terracota, com Demais. cores neutras ainda, muito essa questão de minimalismo. O meu noivo saiu da Casa Cor Aí eu já daqui tô falando isso. enjoada Ele saiu falando, meu Deus, terracota tá com tudo, não aguento mais ver. Ah, não, gente. Eu gosto, eu acho uma cor linda pra você colocar um ponto Sim. de cor em algo. Eu acho uma cor, inclusive, sofisticada. Sim, mais bonita muito. do que aquele vermelho vivo. Mas eu, pessoalmente, tô enjoada disso, de coisas muito neutras, que não sabe? Sim, Que não trazem identidade. exatamente. E outra, essa questão de muito vazio. Sabe? De muitos vazios. Sabe por quê, gente? Quando a gente pensa em arquitetura escandinava ou minimalismo, a gente tem que pensar que isso parece que serve mais a quem tem grandes empreendimentos e muito espaço. Onde você pode colocar um jarro grande, alguma coisa, e você ainda tem muito espaço vazio. Para espaços menores, você ser minimalista, você ter só o seu sofá. Você vai ter um sofá e um tapete, né? Branco, assim, neutro, off. Então fala pra gente, Yasmin, complementando com essa colocação que eu fiz, sobre isso da gente trazer um pouco mais da vida da natureza para esse conforto que pode se ter dentro de casa. Tem como a gente fazer isso? Demais. Inclusive, é o ponto que eu falei, né? Do verde e do azul, serem muito fáceis de acostumar. Exatamente porque estão muito presentes na natureza. A gente tá todo dia vendo céu, todo dia vendo verde, vendo árvore. Então, assim, pra gente trazer um pouco mais desse natural, desse aconchego, é a gente apostar em verde, em azul. Inevitavelmente o terracota. São jeitos mais fáceis de, além de trazer o natural pra dentro de casa, você conseguir introduzir um pouco mais do aconchego, sabe? Porque essas cores, elas são aconchegantes. E introduzir um pouco mais de cor pra quem tem medo. Porque são cores bem fáceis de se acostumar. E assim, eu acho que além Bem das cores, fáceis. também os elementos, né? Por exemplo, quando a Sim. gente fala de verde, a gente não precisa falar só da parede verde, mas colocar as plantas, elementos que Exatamente. tragam todos. Um truque que eu uso muito, inclusive, em um último projeto a gente usou, às vezes você quer o efeito de muita vegetação, mas, Yasmin não gosta de cuidar de plantas, as pessoas têm pavor de planta. Eu nunca vi isso. E aí, um truque é pintar a parede onde vão ficar esses vasos de verde, porque dá uma ilusão de ótica, engana um pouco o cérebro, parece que tudo ali é verde. Verde com Achei a que você ia vegetação. falar, não, porque aí a planta pode estar morta. Que não... Não, mas aí você pode pôr um cacto, que é bem fácil, né? Porque aí, É isso. porque aí já fica a parede verde, você coloca o vaso lá, se a planta estiver morta, já dá uma ilusão de ótica. É isso, Não, tô brincando. Eu sei que não foi isso que você quis dizer, tá, Yas? Mas, oh Deus, vamos lá. Jéssica, essa pergunta que você fez com relação à Trindade, o que a gente pode falar com relação a isso? Depois que nós terminamos a parte de assistência às obras dos nossos clientes, a gente faz a visita final para a gente ver como que ficou, né, a obra pronta. E aí eu acabo me deparando com as paredes já revestidas, a decoração ali começando e tudo. E eu tenho visto muito ainda essa tendência que eu vi a Casa Cor Goiás. Aqui.
eu não tenho visto ainda vibrante, com exceção de uma obra nossa que eu vou citar aqui legal. depois nas perguntas. Mas, no geral, eu vejo as pessoas utilizando muitas cores neutras. Ainda aquele Fendi. Lembra Fendi, que há 4 anos atrás era o hype da moda. Tava surfando na crista da onda. Usar o Fendi, que é aquele bege um pouquinho mais amarronzado, branco, creme e tudo. Então, eu tenho visto muito isso. Porém, é também uma forma de trazer essa questão mais natural para dentro de casa com aquela sensação de conforto mesmo. Então, o que eu tenho visto? Muito Fendi, creme, cor areia. E não é à toa que as louças, lá para casa mesmo agora, eu fiz um recente enxoval para complementar as peças que estavam faltando. E eu fiquei muito feliz pelo seguinte, porque tem muita peça que eu sei que vocês vão se identificar, que a gente quebra no meio do caminho. Ah, tem 6 copos desse aqui, quebra 2. Nossa, sobrou 4. E agora? Não acho mais no mercado Não acho mais o mesmo. Só que, com a essência do maximalismo e também com a integração de composição, a gente começa a aprender naturalmente que você pode misturar coisas diferentes. Eu não descarto nada, eu não gosto de desperdiçar nada. Não é à toa que a nossa tecnologia da Trindade Soluções Construtivas, a gente desperdiça 0 no âmbito da sua obra. Porque, gente, desperdício é dinheiro. E se você está jogando fora, você está jogando dinheiro fora. Então, eu não gosto de jogar nada fora. Sim. Então, lá em casa, com essas louças, eu fui para fazer esse enxoval. Você acredita que eu achei coisas lindas e que tudo que compõe com o que eu tenho. É isso. E muito imitando aquela louça, assim, um pouco mais rústica. Mais orgânica. Esmaltada, mais orgânica, É exatamente. Isso. Eu tô montando apartamento, né? O meu apartamento, eu falo que eu sou minha cliente mais difícil. Mas não tem nenhuma parede branca no meu apartamento. E essa questão das louças, eu não comprei nenhum jogo completo. Então, por exemplo, xícaras. Cada lugar que a gente viaja, ou cada lugar que eu vou, eu compro uma diferente. Porque eu quero montar uma mesa, cada xícara de um jeito, cada lugar de um jeito. Eu acho lindo. E eu falo que é muito um padrão que a gente cresceu vendo que tudo tem que ser parzinho, joguinho, centralizado. Tenho pavor de tudo que é centralizado, lustre no meio, eu tenho pânico. Então, assim, eu acho que é só a gente ir rompendo esses padrões. Porque não precisa ser, como você falou. Tem muita coisa que dá pra combinar, pra fazer essa misturinha e ficar bem legal. Lá em casa o lustre ainda é no meio. Não, na casa da minha avó, tudo é muito centralizado, é simétrico. E aí eu chego lá, eu vou mudando. Eu tiro um quadro, ponho ali, ela fica desesperada. Desesperada. Mas é porque antigamente, realmente, esse era o padrão. Você sabe que tem uma sensação que eu acho muito gostosa, que eu vejo lá em casa, porque minha família de Brasília vem muito pra cá, então eu recebo muito em casa. E quando a gente coloca, assim, por exemplo, a mesa para o jantar, para um lanche ou café da manhã, como os meus kits eu não jogo nada fora, então eu tenho as louças e eu vou compondo. Eu acho que é especial cada um sentir que aquela louça que tá posta ali, nossa, olha a minha aqui, sabe? E eu não sei vocês, mas pra mim uma mesa posta faz toda a diferença. Dá vontade de comer. Dá vontade de comer. Dá Gente, vontade de eu como comer. de manhã um pão francês com manteiga e meu cafezinho, mas com... Não é a mesma coisa. O pão não é na a mesma chapa coisa. com cafezinho, numa mesa bem posta, é outra coisa. Faz toda a diferença. Eu acho que você come mais calmo, pra quem tem ansiedade, isso é muito bom. Eu sou muito acelerada com as coisas. Eu não sei se pode categorizar como ansiedade também. Mas eu acho que quando eu sento pra fazer as refeições, que eu tenho ali a minha mesa posta, eu degusto melhor. Totalmente. Sabe? É totalmente diferente do que você pegar um prato com um pão e... Totalmente Mas diferente. também que eu também faço isso, sabe? Ou Depende pessoa do dia, né? Pessoa dicotômica, né? Às vezes tem obra que eu tô saindo 5h30 da manhã. Não consigo colocar mesmo. Eu pego o pão no outro dia e saio correndo pra encontrar o pessoal da comunicação e vazo pra obra. Mas, no geral, se eu puder escolher os momentos e fazer de maneira organizada e planejada, faz muita diferença a gente ficar com a mesa faz arrumadinha. muita diferença. Porque é o que você falou, né? Parece que foi pensado pra você, né? Então, você se sente mais acolhido, mais aconchego. Faz toda a diferença mesmo. E falando aí, né, Yasmin, sobre projetos, mostra pra gente alguns projetos que têm essas características do maximalismo. Sim, eu mandei uma foto de um projeto que é super colorido. Acho que ele... Pra ilustrar, né? Pra ilustrar. Pra conseguir visualizar. Inclusive, eu mandei a foto, que é esse aí, que é o render. E também tem a foto do real, de como tá ficando. Ele ainda tá finalizando. Lindo. Então, aí, essa é a questão, né, que eu falei. O hall e lavabo, eu sempre pinto o teto, né? Nesse caso, a gente pintou nesse coral, puxando pro terracota. E ela já tinha esse piso de taco, que em geral as pessoas detestam. Todo mundo fala, ai, detesto taco. Eu Lá falo, em gente, Brasília, você sabe que todos os amor de Deus. apartamentos, praticamente, É da Asa taco. Sul e Asa Norte são tacos. eu amo. Eu acho amo. lindo. Eu colocaria num apartamento novo. E as pessoas têm pavor. E Olha que aí, lindo. o que a gente trouxe aí, né, do maximalista? Aqui dá pra ver pouco, mas a sobreposição de tapetes. Vi ali. Isso.
A estampa no puff, misturado com quadrinhos que são diferentes um do outro, que não estão centralizados, tá vendo? No aparador. A gente fez propositalmente. O roll todo coral, pra chamar a atenção. E a gente colocou vários elementos artísticos que eu acho que contribuem muito e que é muito nossa identidade, né? No caso, lá no hall, aqueles ganchos de parede pra pendurar bolsa e tal, eles são em formato de cogumelo. Ah, é verdade. Os vasinhos de flores é um de cada jeito, um de cada formato e material. Os quadrinhos, mais uma vez, são diferentes. E os tapetes também são muito diferentes um do outro. Então, assim, essa mistura de elementos. Formato orgânico também, porque ele não é tapete reto, né? Não é reto. Inclusive, eu tenho uma linha de tapetes que eu comecei. Você tá brincando? Eu juro. É Porque sério? não basta ser arquiteta, né? Tem que Olha ficar que eu te fazendo acompanho, eu vi isso lá no Insta. Não, eu não postei muito sobre. Eu tô desenhando Que alguns legal. modelos. E eu sempre tento… Por quê? Eu sinto que tapete é um elemento que toda vez que eu vou colocar em projeto, eu acho meio blasé. Eu fico meio… Ai, tá bom, vamos colocar. E eu sentia que… Eu acho que tapete e cortina dá muito aconchego pra casa. Dá. E aí eu falei, gente, eu tenho que criar um tapete que seja versátil, que a pessoa consiga personalizar, claro. Mas pra dar um pouco mais de aconchego e personalidade. E aí eu tenho uma linha, eu vou começar a postar mais sobre. E aí eu sempre busco trazer muita personalidade nos tapetes, nas artes. Eu acho que a arte é realmente uma identidade forte que eu tenho. E nas cores, claro, né? Nesse caso, também ela não queria pôr muita cor. Porque ela falou, Yasmin, é alugado o apartamento. É uma cliente super jovem, E olha inclusive. só que interessante, porque é um apartamento que parece que o espaço, ele é pequeno. Ele não é super grande, E não olha é. só como você conseguiu trabalhar a cor, volume, textura, tudo, né? Tem uma pegada Vintage. Tem, É lá o espelho. E aí ela falou pra mim, ela falou, Yasmin, meu hall é a única coisa que eu quero, se eu for mexer com cor, seria no hall. Eu falei, então vamos pintar ele todo de coral. Aí no dia ela ainda falou, mesmo? Eu falei, mesmo, vamos pintar todo de coral, você vai amar. E ela tá apaixonada. Tem mais uma foto desse apartamento. Pode colocar? E deixa eu te perguntar uma coisa, já que você fala tanto Isso é uma foto real, já dele pronto. Ah, esse aqui já é ele pronto? Ele pronto, já é uma foto que mesmo. lindo! O que a gente fez aí, né? Nossa, amei. A gente colocou no fundo esses painéis de parede que são um pouco diferentes dos papéis, porque eles são personalizáveis pro tamanho. É como se fosse uma paisagem na parede, uma pintura. Eu achei que fosse papel de parede. Não, é um painel, eles falam. Painel de parede. É mais ou menos a mesma coisa, só que você personaliza o desenho e o tamanho. E aí a gente colocou ele no fundo cinza, porque o cinza, de acordo. Ninguém acha, todo mundo fala a cor mais neutra que tem, branco, né? Mas o cinza é a cor que mistura com todas. Se você quiser, eu quero uma cor, uma roupa que dá com tudo, pra eu misturar com todas as cores, cinza. Então a gente colocou esse papel no fundo cinza, colocamos essa estante exatamente pra trazer muitos elementos de arte que ela fosse comprando ao longo da vida. Então ela tem esse coração, que é uma peça de arte super especial. Achei lindo. E ele é um vaso, dá pra você colocar flor. Ela tem vários cartõezinhos com dizeres que ela gosta. Livros coloridos. Então, assim, a gente tentou fazer nesse apartamento, como é alugado, de forma que… vou mudar amanhã. Então, esse daí é o projeto, aquela última… Essa. A gente tentou fazer de forma que… vou mudar, ela conseguisse levar as artes, ela conseguisse levar as estantes, os vasos, os tapetes. Então, assim, o mínimo de desperdício possível. Mas, ao mesmo tempo, com muitos elementos para trazer essa estética maximalista. E de identidade, né? Exatamente. Também. Sabe uma coisa que você fez ali que eu acho muito legal? O Eu quê? aprendi com arquitetos sobre isso. Quando você tem um espaço assim pequeno, você colocou ali esses armários que eles são vazados. Aumenta muito. Para não, porque quando a gente coloca armário muito fechado em ambiente pequeno, fica criando aqueles volumões e deixa o espaço menor Diminui ainda, muito o né? espaço. Exatamente. É Nossa, isso aí. Ficou lindo. Aí eu sempre também tento trazer a questão da textura. Igual a cortina, ela queria neutra. Aí a gente colocou essa cortina vazadinha, que tem uma texturinha. Então, assim, eu sempre tento adicionar elementos, ainda que de uma forma mais neutra, com pouca cor. Gostei. Yasmin, se você fosse identificar com um artista… Eu tenho um que eu me identifico, depois eu conto pra vocês. Mas se você tivesse que se identificar com um artista… Com um qual artista… seria? Eu sei, eu te identificaria com um. Mas eu Mesmo? não… É cantora? Não, é um artista de arte. Na área de arte, pintura. Mesmo? Sério. Eu acho assim, a sua cara, parece que todo o seu trabalho tá ali resumido desse artista. Mas vamos ver se você se identifica. Com qual você se identificaria? Nossa, uma pergunta difícil. Em relação à personalidade? De trabalho. De Identidade trabalho? De trabalho, que tem a ver com você também daí. Olha, se for de trabalho… No Brasil, eu sou apaixonada no Sig Bergamin.
Porque ele é extremamente maximalista. Aham. E fora, eu amo uma arquiteta que chama Kelly Wearstler. Ai, eu não conheço. E ela não é super colorida, mas ela é muito maximalista no sentido de ter muito elemento, muita arte, muita textura. É. Nossa, sabe o que eu ia citar? Ah. Salvador Dali. Eu sou completamente apaixonada. Olha, gostei da eu referência. E eu acho as cores, a forma surreal que ele usa as cenas pra arte, para enquadrar, a forma que ele pintava. Nossa, assim, é uma associação muito grande, sabia que você trabalhou? Eu acho lindo. Mesmo? Criativo, inteligente, despojado, inovador. Pra você ver, Salvador Dali, gente, é atemporal. É Você olha isso, um quadro, a pessoa que não conhece, o artista olha um quadro dele, aquelas cores, os volumes. É O que isso. ele coloca é atemporal. E assim, é legal. aquilo que eu tava falando, é igual na moda, não é que sai de moda, é porque tudo é cíclico, né? Então, às vezes, mesma coisa da moda, né? Muito fácil, um exemplo palpável. A calça de cintura baixa tava em baixa, agora tá em alta. As coisas vão e voltam. É porque a Britney Spears foi solta. Aí, volta. É isso. É isso. Quando você fala do projeto, parece que tem muita personalidade da pessoa da casa. Muita. Como que, exemplo, eu quero trazer a minha personalidade. Existe algum exercício, um briefing, alguma coisa que você faz com o seu cliente para despertar essa autenticidade no espaço? Uma coisa, legal. isso é muito importante. O que eu sentia? No começo, eu fazia o briefing presencial. Sentava com a pessoa e ia fazendo pergunta, que eu acho que é o que a maioria das pessoas fazem. Só que eu sentia que as pessoas, elas ficam meio assim, eu tenho que responder agora, eu não sei, tô em dúvida. Daí, eu desenvolvi um briefing online, que eu crio perguntas online num formulário. E ele é muito específico, assim, para cada cliente. Então, é um quarto, aí eu vou perguntar quais referências você tem? Quais cores você gosta? Quais cores você não gosta? O que você quer utilizar? E até perguntas a níveis psicológicos, por exemplo. Que tipo de viagem você fez e mais gostou? Porque tudo isso ajuda a gente a construir o perfil e o que a pessoa quer transmitir, mesmo que ela não saiba. Porque muitas vezes ela vai falar, não sei. E eu sentia isso no briefing presencial. E aí, o briefing online, eu sempre mando numa sexta-feira. Porque a pessoa tem o fim de semana para ela responder com calma e pensar e ser detalhada. Eu sempre falo, tira o tempo que você quiser. Porque eu sinto que o briefing presencial é muito... isso, ok, aquilo, azul, verde. E aí eu ficava, não, eu acho muito engessado. E aí eu sempre deixo o fim de semana pra pessoa pensar, analisar, ver o que ela gosta, o que ela vai responder. E são perguntas... Ele é muito, muito detalhado. Igual eu falei, a nível psicológico, que viagem você gosta... como é a sua relação com a sua casa, qual ambiente você já foi que te inspirou, pra gente realmente conseguir construir isso, não só porque às vezes a pessoa acha que ela sabe o que ela quer e ela não sabe. É verdade. Não é? Uma coisa é a expectativa e outra é a realidade. A expectativa pensando assim, eu gostaria de gostar daquele neutro, daquele Fenty, quando na realidade o que ela gosta mesmo é do pink. É isso. Então, é isso. É interessante isso. Deixa eu te contar um caso que foi muito engraçado. Eu viajei para o México e eu fui ficar num lugar bem, bem remoto lá do México, que a hotelaria era uma hotelaria conceito no meio de uma floresta. Amo. E era toda... Não, eu também amo fazer isso. Eu amo, porque viagem é a melhor busca de referência do mundo. Eu também acho. Inclusive para inspirar a gente para negócios mesmo. Total. Né? Total. E aí, eu sei que lá era tudo branco. Tudo branco. Lá no meio da floresta, a gente chegava e tava tudo branco. Você subia a escadaria, via para os quartos eram amplos, com muito vidro para você ver ali os animais lá na floresta. E ali era alto para você ficar ali perto da copa das árvores e tudo mais. E aí, eu virei pro meu esposo e falei assim, nossa, que interessante. Eu tenho certeza absoluta que o arquiteto que fez aqui esse espaço, desse conceito de hotel, ele fez inspirado lá em Capri. Porque lá, viu como é tudo branco? É exatamente a mesma coisa. Nossa, que lindo. Agora, é muito conceitual trazer a identidade de Capri, que é litorânea. Pro México. Litorânea, né, lá da Itália, pro México, no meio de uma floresta. Então, eu fiquei com aquilo e achando bafônico, falando, cara, esse arquiteto arrasou demais. Já tava fã do arquiteto, seguindo a rede social. Demais, que eu querendo saber. Eu falei, vou perguntar quem é. De repente, quando tá lá no meio da madrugada, quase assim, entrando pra 10h30, 11 horas da noite, eu começo a ouvir gritos no hotel. Aí eu falei, gente, Eduardo, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Aí ele falou, não, peraí que eu vou lá ver, vou lá, né, tomar pá do que era. Aí foi lá conversar com o pessoal do concierge, era o pessoal vendo as cobras quando tava voltando do espaço de jantar para os quartos. E aí o espaço tem muita cobra, muito bicho. Aí eu falei, misericórdia!
Nossa! A gente descobriu muito. Eu falei, Descobri por que é branco. exato. Aí o Eduardo, agora você viajando aí, falando que o arquiteto tinha trazido Incrível. cabra para o meio do México. O cara é muito bom. Porque, gente, eu viajo. Quem gosta muito de arte, de música, Gente, a gente viaja legal, assim, no conceito. A gente quer ver sentido em tudo. Tudo, é. E eu vi o sentido, mas não aquele sentido que eu tava achando que era. E aí eles falaram, não, a gente usa muito elemento branco, tudo é branco. Porque é pra fácil poder de ver, né? identificar os animais É aqui. isso. Em todos os lugares tem muita cobra. E Gente, ela já fã do arquiteto. Fã do arquiteto. Adorei. E eu falei assim, olha, e o pior é que no outro dia, a gente foi fazer um passeio. Qual a primeira coisa que eu me deparo na hora de sair do Uma quarto? cobra. Uma cobra atravessando. Parecia uma coral, mas Tá era uma coral doido. falsa. Eu falei, ai, senhor, eu gosto muito dessas experiências. Não, mas e tem coisa que graças você não a tá Deus o muito arquiteto preparada. pôs branco, né? Não, tá vendo? Pensado, né? Foi muito bem pensado e ficou maravilhoso, de fato. Esse negócio de hotel, assim, eu amo. Toda vez que eu vou viajar com o meu noivo, ele faz questão de escolher pelo menos um hotel na viagem que seja com muita personalidade. Então, assim, sempre é um hotel com uma arquitetura muito específica, muito característica. E eu passo um dia só visitando os lugares do hotel. Eu acho o máximo, assim, eu acho incrível. É um Pinterest ao vivo, né? E eu vou dizer pra você, eu vi que agora, recentemente, você foi pra África do Sul. Então, Fui. você teve uma experiência bem legal de hotelaria. Muito. E as cores, quando a gente pensa em cores e identidade, você vê que tem essa conexão cultural também? Você viu isso lá? Como Demais. eles trabalharam isso de maneira pra ficar sofisticado e, ao mesmo tempo, trazer tudo que é de cultura pra hotelaria? Você pode dar exemplo pra gente? Posso, claro. Demais, assim. Na verdade, eu sinto que cada vez mais, com a globalização e com internet e rede social, as tendências são as mesmas no mundo inteiro. Inclusive, a gente estava lá num hotel e o Murilo, que é meu noivo, ele falou, nossa, terracota tá com tudo no mundo inteiro, porque tem muito terracota. Mas aí é claro, né, que aí eles usam dos elementos, por isso que eu falo que a arte é um elemento de muito diferenciação, né? Eles usam muito da arte local pra trazer essa diferenciação. Então, todo lugar que você vai, você tem um cesto feito manualmente, você tem, lá eles têm porcelanas e cerâmicas incríveis. Imagina, eu não conheço, mas Menina, deve você não ser sabe o maravilhoso. perrengue que foi, porque eu resolvi trazer um vaso deste tamanho pro Deu Brasil. certo? Deu, mas Meu o Deus. perrengue que foi, a saga do vaso. Então, assim, na verdade, eu sinto que as tendências são mundiais, que eles usam sempre as mesmas cores, que estão em alta, texturas, mas com muita arte local. Entendi, faz uma mescla, né? Muita, aham. Poxa, isso é legal, eu acho que você trazer. Porque, por exemplo, lá no Japão, tá usando muito preto com a textura tal. Aí a gente quer usar isso aqui. Mas se a gente não casa com um pouco do que é a nossa cultura, eu acho que fica meio desassociado, sabe? É isso. Não Sim. tem jeito, É. Qual que é a nossa cultura? Eu sinto o do tropical. É isso. O tropical. E engraçado, porque quando eu penso em tropical, eu já penso em coisa maxi. Engraçado isso. Eu penso cor, naquela cantora, a sol. Miranda. Como é que é o nome? Carmen Miranda. Carmen Miranda. É isso. Por que ela identificava tanto o Brasil com a música e com a personalidade de composição dela de roupa? Porque ela trazia essa coisa vibrante do tropical que identifica o Brasil, ao mesmo tempo com volume, né? Com Exatamente. os volumes e texturas de roupa, tudo muito colorido e tal. O Brasil é solar, né? Ele é amarelo, ele é alegre, as pessoas são felizes. Então, assim, eu acho que muito da cultura brasileira na arquitetura é exatamente o uso de cor. Eu acho que representa muito bem o uso de cor, o uso de ambientes muito iluminados. Porque quando a gente pensa em iluminação, a gente está referindo também a sensação que você vai ter naquele ambiente, né? Um ambiente mais escuro, ele é um ambiente que pode trazer sensações diferentes. E às vezes, não que isso seja ruim, mas isso tem que ser estudado. Se tá atingindo o propósito que o ambiente quer, né? Quando existia, há muitos anos atrás, aquela franquia da Abercrombie, elas eram lojas escuras. Por quê? Eles tinham a intenção, e música muito alta, inclusive de deixar a pessoa meio perturbada, né? E comprar mais, porque nesse ambiente, assim, mais com luz um pouco mais baixa e com muito som, você fica meio perturbado. É bem psicodélico, né? É meio psicodélico, é isso. Mas era intencional. Então é por isso que eu falo que tudo tem que ser intencional. É verdade, É. verdade. Vamos lá, tem pergunta aí, Jéssica? Exemplo, a gente vê muito meio na internet das pessoas falarem que não querem passear, não querem sair. Você acha que essa tendência de olhar para a arquitetura interna da sua casa é porque as pessoas estão cada vez mais em casa e elas não querem de fato ter o desconforto de sair, pegar trânsito, etc. Eu E acho. querem um lugar mais com personalidade, com experiência? Eu acho. E eu acho que isso é 100% relacionado com o pós-pandemia.
Porque as pessoas não só viram a necessidade, com home office também, né? Muita gente passou a trabalhar de casa, viram a necessidade de ter uma casa aconchegante, agradável, mas viram também que é muito gostoso receber amigo em casa, porque às vezes sai um perrengue, né? Tem trânsito, tem tudo isso. Então eu acho que essa tendência de fazer as pessoas ficarem mais em casa, seja pelo trabalho ou pela praticidade, ela fez com que as pessoas olhassem muito mais para os ambientes internos e se preocupassem muito mais. Eu acho que sim. Você sabe que, pegando no gancho disso que você está falando, de ficar mais em casa e da construção civil ter um mercado ainda mais vendável, uma sugestão que me veio aqui agora seria as construtoras, quando elas vão fazer essas vendas dos imóveis, porque muitas delas ainda vendem na planta. Na planta, E os empreendedores, pelo menos clientes da Trindade, que constroem os condomínios tanto para as casas populares e sobrados, eles vendem quando o empreendimento ainda não está totalmente pronto. Sim. Qual que seria a sugestão para a gente personalizar, para fazer com que aquela casa, aqueles ambientes tivessem as cores, pelo menos as cores de paredes, que trouxesse a identidade dos moradores, da pessoa que está comprando? Eu acho que isso traz afetividade, personalidade, vontade da pessoa comprar e sentir que aquilo ali é de propriedade dela, porque ela está comprando com aquilo que ela escolheu e não um padrão com todas iguais, que ela vai ter que gastar de novo para pintar e revestir. Então, eu estava pensando, quando vocês, empreendedores, construtoras, vão fazer a venda do empreendimento, eu acho que não precisa pintar, não precisaria pintar esses empreendimentos por dentro, deixava só embaçado. Por quê? Porque quando você vai vender, eu estou te vendendo aqui, olha, Yasmin, tá, batemos o martelo, a gente passa a paleta de cores, e aí eu sei que existe uma diferença. É uma ideia. Eu sei que existe uma diferença de preço das tintas. Eu agora, como passei por essa experiência de escolher tinta lá para casa, eu vi a diferença do que é uma tinta de um azul escuro para você usar um creme. Exato. Gente, tem muita diferença. É por conta da tintura pelo que eu percebi, é o pigmento. E quanto mais pigmento você tiver que usar na tinta, mais cara ela vai ser. Então, no caso, como os pigmentos eram muito pigmentos para as tintas, então acabou ficando muito acima do que eu esperava. Porém, o resultado é impressionante, gente. Olha, eu lavo tanto as mãos, mas agora eu tô lavando ao dobro quando eu chego em casa, porque eu quero ficar entrando. Ficar no lavabo, né? Eu quero ir no closet. Gente, elas pintaram o closet com... Qual é o nome daquela? É um verde. Eu nunca imaginei que eu fosse pintar... Capim de cheiro. Capim de cheiro. Capim de cheiro da Souvenir. Lindo, com as coisas douradas. E eu nunca pensei que fosse compor daquela maneira. Você ainda mandou mensagem preocupada, né? Será que vai ficar bom, gente? Eu acho que isso não vai funcionar. Falei, não, vou confiar, porque eu confio muito no seu trabalho. Realmente foi encantador. Que legal. Minha mãe foi lá em casa, Dani, mas que coisa linda. Não, e é legal as pessoas saberem. Porque muita gente tem medo de vou contratar um arquiteto, vou gastar dinheiro. Primeiro que isso é um mito, né? Porque você acaba economizando a longo prazo. Mas falar da consultoria, né? Como você fez, que é um... Isso, fala um pouco sobre isso. Eu acho que é interessante isso. Porque às vezes a pessoa ela quer fazer pequenas mudanças em casa e não quer investir um super valor num projeto. E também nem precisa, não vai mexer em nada estrutural, não vai mexer em iluminação, em nada do tipo. Então, a consultoria, o que a gente faz? A gente vai lá palpitar, basicamente, né? A gente até entrega um arquivo final, mas a grande questão é a gente instruir a pessoa. Aqui a gente vai usar tal tinta. Aqui fica melhor se o sofá for curvo, tal medida. Então, realmente, são direcionamentos gerais e uma criação de uma paleta de cores para que tudo fique harmônico. E de uma forma barata e rápida. E sabe o que eu achei interessante que você me falou? Porque a pergunta, eu leiga, que sou nessa parte de cores, eu falei, gente, mas pintar armário... E é uma coisa econômica, tá, pessoal? Quem tem armário, por exemplo, você tem seu armário branquinho lá, seja na sua kitnet, no seu apartamento ou casa, e você quer mudar, você contratar uma consultoria para trazer mais a sua identidade, personalidade para aquele ambiente, não significa que você vai gastar muito mais caro. Porque para você trocar é caro. Exatamente. Mas para você revestir e pintar, não é não. É isso. E aí, para esse espaço de closet lá, quando você sugeriu o verde, eu falei assim, gente, mas eu não sei, eu acho que eu queria uma cor mais neutra para esse espaço, que é de fazer análise, assim, do que vai usar, se bem que praticamente meu guarda-roupa é preto, né? Não tem, então, muita diversidade. Mas, eu falei, era interessante ser uma cor um pouco mais neutra, eu fiquei um pouco assim. Aí você me disse uma coisa que eu não esqueci, você falou assim, Dani, deixa eu te falar uma coisa. O verde, assim como outras cores, elas têm vários nuances dentro dessa tonalidade. E quando você coloca pigmento cinza naquela tonalidade, como é o caso do verde que você vai usar no seu closet, faz com que ele fique também um pouco mais sóbrio, ou faz com que ele também fique um pouco mais neutro. No seu caso, ele vai ficar um pouco mais neutro. Sim. E de fato ficou. Por mais que seja um verde, ele de fato não é super chamativo, né? Não, e ele compôs muito bem. Então é só para mostrar que às vezes quando a gente fala que era uma cor neutra,
entra, automaticamente as pessoas pensam, no branco, no creme Sim. ou no bege. Mas não necessariamente. Várias cores, elas podem ser neutras com o ajuste da pigmentação com cinza, né? É isso. Dentro de cada cor, a gente tem um espectro gigante, né? E é interessante, porque, por exemplo, o azul clarinho, ele é uma cor super suave, ele remete à calma, ele remete à paz. O azul mais profundo, ele já pode trazer muito mais sobriedade, que é o que você falou das logos, né? Muitas logos têm o azul, porque ele realmente transmite essa sobriedade, esse poder. E ao mesmo tempo tem uma certa nuance de azul, que ela é melancólica, ela remete à tristeza. Mais arroxeada, né? Exato. Então, assim, a gente saber usar não só as cores, mas trabalhar dentro do espectro de cada cor, as nuances, é muito importante. E aí eu digo para vocês, eu na parte de construção tenho essa sugestão para as construtoras, vocês que vão aí depois assistir a gente, para tentar vender de maneira personalizada. Quando o cliente procurar e falar assim, olha, fechamos esse imóvel aqui, não chegar com as paredes já pintadas com branco, com bege, ou com cor tendência. Deixa o cliente, leva a paleta para o cliente e fala assim, olha, agora você tem aqui a sua disponibilidade, as cores para você escolher para os ambientes tais e fachada. Porque aí é uma maneira da pessoa ter identidade com aquele imóvel, conexão. E depois, quando ela pensar em trocar de imóvel, ela vai pensar em empreendimentos da sua empresa, porque é a única do mercado, até que então, tem essa personalização, que tem essa personalidade, né? Porque até hoje eu nunca vi nenhuma empresa fazer isso de construção, Também não. sabia? E, inclusive, não, às vezes a pessoa, não quero pintar a casa, mas tem elementos, né? Às vezes um brise, você pôr ele com uma cor pra chamar a atenção. Então, assim, eu acho que é muito interessante isso, eu gosto dessa ideia. Completamente. Eu acho, na verdade, que a geração Z, ela tá mudando o mundo. Assim. Eu não sei se pra melhor ou pra pior, mas eu acho que tá mudando o comportamento mundial, assim. A geração Z é uma geração com muita personalidade, é uma geração que busca novas tendências, é uma geração que não se conforma com o mundo cinza. Eu acho que completamente. E é uma forma, né, da gente começar a trazer a nossa identidade para dentro das coisas que a gente consome, porque isso faz com que a gente saia mesmo dessa neutralidade, sempre tá, né, com tudo muito cinza, sem... gente, chega de gente blasé, de casas nossa, blasés. Eu acho que por chega, favor. assim. Eu acho que a gente precisa começar a enxergar as cores com outro olhar. Porque eu acho que esse tanto tempo que a gente passou no minimalismo, ele acabou impregnando na cabeça das pessoas de que a cor enjoa, de que a cor é ruim, de que a cor pesa, sabe? E não necessariamente, a gente só tem que saber usar. É verdade, concordo plenamente com você. E vamos... tem mais alguma pergunta por aí, Jéssica? Eu acho que vocês conseguiram falar de tudo que era as perguntas, só que sem fazer as perguntas. Ficou muito mais gostoso. Show! Porque a gente muito fala pouco, bom. né, Dani? Não, e eu tô vendo ali que o tempo também do podcast, né? Gente, como passa rápido, né? Passa rápido. Menina, tinha tanta coisa que eu ainda queria falar com você. Eu também, a gente precisa marcar outro. Não, a gente vai ter que fazer mais um. Vamos marcar a parte 2. Nossa, vamos sim. Gente, eu vou então abrir esse ganchinho aqui no final para falar para vocês que hoje, às 7h, eu também entro ao vivo na nossa semana de lives. Nós estamos tendo um intensivão, onde hoje à noite eu vou falar um pouco também sobre as tendências para 2024. Vou mostrar lá como é que ficou o meu lavabo, viu, Yas? Então Tem tá bom, foto isso lá. aí. Esse movimento todo de tendências para 2024, eu vou dar continuidade lá ao vivo e você já tá convidada, viu, Yas? Pode Se você quiser deixar. dar uma palhinha lá e entrar, tá super convidada. Me sigam no Instagram também, gente, Qual que é eu o posto arroba? Fala pra gente. @YasminDebs com Y, @arc. Porque lá eu posto muita coisa sobre cor, sobre maximalismo. E eu vou fazer uma série intensa aí de vídeos e vlogs do meu apartamento, que vai ser mega colorido. Que legal! Pra mostrar pras pessoas e pra insistir nisso de que não precisa ter medo. Nossa, mas eu vou acompanhar muito. Yasmin Yasmin na na hora. É isso aí. Então, repete o Instagram pra gente, por favor. Yasmin com Y e N de Natália no final. Debs, DEBS, Isso. .arc, de arquitetura, arroba não, gente. Isso é Instagram, e-mail. É Instagram, é isso. YasminDebs.arc. Então, pessoal, segue lá. Realmente, eu sou sua seguidora. Curto muito o seu conteúdo, porque eu acho ele muito eclético no âmbito da arquitetura. Sim. Né? E aí, pessoal, vocês já estão aí ligadinhos, então, que hoje a gente tem um encontro às 7h no nosso Instagram, @trindade.s.c. E eu espero você.